possam, né, nos dar força, sustentação nesse momento onde todos nós aguardávamos esse retorno. Então, esse retorno para nós, né, eu vou entrar no tema da Lúcia aqui, que é renovação. Para nós é como se nós estivéssemos, né, hoje nos renovando de muitas coisas que nós já passamos, né, e a partir de hoje, como se a gente começasse uma nova página. Então, né, nós estamos aqui felizes e agradecidos pela presença de todos, né, e que vocês possam curtir bastante esse momento, né, curtir no sentido de, né, sentir dentro do seu coração tudo aquilo que vai ser passado aqui hoje, né, essa mensagem da página. Então, nós vamos aqui abrir uma casa, a nossa página, com luz. Vamos ver o que nós temos aqui, qual é a página que vai sair para nós hoje. Impressionante, gente, olha o tema. Nós já sabemos muitos questionamentos que estão vindo por aí, né? Igreja Livre, linha de luz pelo Espírito Emmanuel Francisco Xavier. Não podia ser diferente, né, gente? Então vamos lá. Capítulo 55, linha de luz. Igreja Livre. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Paulo, Gálatas 4, 26. Quem quiser aprofundar, né, já sabe aqui. Paulo, Gálatas 4, capítulo 4, versículo 26. O exame isolado deste versículo sugere um tema de infinita grandeza para os discípulos religiosos do cristianismo. A palavra do apóstolo aos gentios recorda-nos a igreja liberta do Cristo, não na esfera estreita dos homens, mas no ilimitado pensamento divino. O espírito orgulhoso e sectário, há tanto tempo dominante nas atividades da fé, encontra na afirmativa de Paulo de Tarso um antídoto para as suas venenosas preocupações. Em todas as épocas tem vivido na terra os nobres excomungados, os incompreendidos valorosos e os caluniados sublimes. Uma frase aqui, né, gente, para ser repetida. Em todas as épocas tem vivido na terra os nobres excomungados, os incompreendidos valorosos e os caluniados sublimes. Passaram nos círculos das criaturas, qual acontece ainda hoje, perseguidos e desprezados, entre os sarcasmos e a indiferença. Por vezes, sofrem o degredo social por não se habilitarem ante as explorações delituosas do fanatismo. Em outras ocasiões, são categorizados à conta de ateus pelas suas ideias mal interpretadas. É que, de quando em quando, rajadas de ódios e dúvidas sopram nas igrejas desprevenidas da terra. Os crentes ouvidam o não julgueis e confiam-se a lutas angustiosas. Semelhantes atritos, contudo, não alteram a consciência tranquila dos anatematizados, que se sentem sob a tutela do divino poder. Instintivamente, reconhecem que, além da esfera obscura da ação física, resplandece o tempo soberano e invisível em que Jesus recolhe os servidores fiéis, sem deter-se na cor ou no feitio de suas vestimentas. Benfeitores e servos excomungados dos caminhos humanos, se tendes uma consciência sem mácula, não vos magoe a pedrada dos homens, que se distanciam uns dos outros pelo separatismo infeliz. Há uma igreja augusta e livre na vida espiritual, que é acolhedora, mãe de todos nós. Muito sério, muito profundo, gente, como todas, né, as mensagens que nós recebemos, principalmente das obras de Emmanuel, né, através de Chico, que a gente tem muitas, né, e essa
essa página aqui é totalmente atual, né? Sem a gente entrar em detalhes, né? Mas ela é atual. E nós estamos começando uma vivência dentro disso aqui. Então, que nós nos preparemos, né? Nossa leitura de hoje seria do... Como é que chama? Do sinal verde, tá? Estou falando porque está na programação, então pode, né? Só que nós temos 4 desses livros. Nós não encontramos nenhum hoje aqui nesse pedacinho aqui, que é aqui que nós guardamos. Mas peguei esse e abri o acaso. Não existe acaso, né, gente? Então, que nós possamos já, iniciando, né, a reflexão dessa noite de hoje, com o nosso amado Mestre Jesus, na direção de Deus, nosso Pai Amantíssimo, na proteção e amparo da espiritualidade amiga, dos benfeitores, dos nossos anjos guardiões, de todos os espíritos que diretamente são ligados a nós esta noite. Nós reabrimos, né, este lar espírita, este lar cristão espírita, este caminho de esperança, para que nós possamos aqui estarmos unidos novamente para mais um ano de trabalho, de amor, de afeto, de acolhimento, de paz e de um amor imenso por todos vocês que aqui estão conosco hoje, por todos aqueles que ainda adentrarão, que virão. Nós somos agradecidos pela oportunidade e nessa oração que Jesus nos ensinou, que nós possamos direcioná-la para o universo, para todos aqueles que estejam necessitando dessa paz que nós estamos sentindo nesse momento, e vamos continuar sentindo, que vamos levar para o nosso lar, porque nós estamos levando para dentro do nosso coração. Coração é sentimento. Sentimento é força viva e atuante. Então, que nós possamos, nessa oração, sermos agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui, né, desfrutando desse local abençoado por Deus, por Jesus, por Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, e por todos esses amigos, e uma esperança e mentor espiritual. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que esta prece possa chegar até aqueles corações que são saudosos de nós também, né? São os nossos entes queridos. E todos sintam-se bem, felizes e abraçados. Assim seja, graças a Deus. Convidamos agora, né, nossa amiga e irmã Lúcia Pereira, que vai passar o estudo da noite de hoje para nós. Boa noite a todos. Boa noite quem está nos assistindo aí pelos canais de comunicação, né, pelo Facebook, YouTube, né? E nessa noite especial, a emoção toma conta, né? A gente está retornando com as atividades na casa. E é tão interessante que a gente vai ficando viciado com a questão das mídias, né? Mas hoje nós não teremos a projeção aqui de algumas imagens que a gente às vezes gosta de preparar de acordo com o tema, porque máquina, né? Hoje ela parou aqui, tem uma lâmpada e tal, mas isso é gostoso, que a gente vai ficando, usar esse calor aqui humano, né? E a gente vai conversando, que na realidade nós estudamos um tema, nos é orientado, nos é passado, e com isso a gente vai dividir com vocês. Então as imagens não tem, e a gente vai ter essa conversa para refletir sobre esse tempo de renovação. Nada foi, como diz Arari, não existe o acaso, né? A página já vem trazendo essa reflexão. Então a proposta, né, meus irmãos, amigos, nesse tempo de renovação, nesse momento que aqui a nossa casa, né, passou para essa renovação física, como, né, nós estamos na matéria, onde nós nos encontramos, templo, lá, de vez em quando a gente tem que estar fazendo as obras, né, que a gente diz, então a gente vai renovando. E assim, paralelamente, a gente que vai refletindo as mensagens de Jesus, que a doutrina espírita vem ampliar a nossa reflexão, a gente vai buscar
dessa renovação. Então, essa é a proposta desse tema, tempo de renovação, né? Todos aqui, todos os nossos amigos, quem está nos assistindo, que é o momento que a gente vai procurar renovar. E como nós estamos nesse processo, que a gente vem falando muito de regeneração, né? Hoje se fala palestra news, que a gente vai buscar nos canais de comunicação aí, no site, quando se fala de regeneração, e mesmo assim, mas está regeneração, mas o mundo está tão assim. E aí nada, porque a gente tem que renovar. E a nossa proposta é esse convite para essa noite, a gente procurar trazer isso para o nosso íntimo, para o nosso coração. Né? Nós estamos precisando dessa renovação dos nossos sentimentos. E aí a gente pergunta, a primeira coisa, que nós falamos tempo de renovação. O que a gente definiria como tempo? Né? E aí é claro que a gente vai primeiro, né? Nós vamos buscar, antes a gente diria até tudo, quem lembra do Aurélio? Né? Hoje a garotada vai dizer assim, não, vai lá no nosso Google, né? E eu estou indo nessa onda também, né? Mas lá diz o seguinte: tempo é a duração de fatos, é a maneira como contabilizamos momentos, seja em horas, em dias, semanas, séculos. No cotidiano, o uso da palavra é basicamente empregado para determinar a duração dos acontecimentos. Entretanto, o tempo também é uma grandeza física. Olha só que interessante. Considerado uma das dimensões do universo. E aí a gente fala, pô, nós não vamos aprofundar, mas aí como que coloca na física, na nossa ciência, quando fala, né, que o tempo também é uma grandeza física? Quando ele diz que ele é uma dimensão do universo em que vivemos, sendo mais especificamente a quarta dimensão. Então, nesse momento que a gente está aqui, né, nós estamos na quarta dimensão, quinta dimensão, né, os espiritualistas vão colocando, e o universo, porque a gente fala, né, o universo tem 4 dimensões, lá, né, que fala, sendo 3 de espaço e o tempo, aí fala largura, altura e profundidade. Não é a proposta, mas é interessante que ele compõe esse universo. E o Einstein, numa declaração em 1995, disse que o seguinte, foi que a diferença em ter passado, ele fala, presente e futuro trata-se de uma ilusão, ou seja, essas 3 etapas se tratam de projeções mentais, existem apenas na consciência humana. Ainda segundo Einstein, o tempo e o espaço são independentes, sendo o tempo um fluxo infinito de movimento e de mudanças. Olha só. Então a gente foi buscar lá na ciência, né, a questão do estudo, da bibliografia, eu não vou ficar citando, mas eu deixei lá na recepção, para quem interessar, todo o estudo aqui, né, porque nos slides a gente vai colocando pequenininho a obra, o site, mas aqui hoje eu não vou ficar citando, combinado? Tá? Então, se tiver dúvida, alguma coisa, aonde tirou essa fala? E lá na recepção eu deixei algumas cópias, até porque são obras que vale a pena, tanto a casa tem, né, dentro da biblioteca, né, se quiserem estudar, aprofundar, que são as obras psicografadas, além que a obra básica, as obras psicografadas por Chico Xavier e de Valdo Franco. E aí, meus irmãos, então essa é a definição. Olha só que interessante, a própria ciência já fala do tempo com essa questão da mudança. Se fala da questão da mudança, nós vamos então buscar nessa ciência por que nós não colocamos dentro de nós essa mudança, essa constância, isso que a gente precisa. E aí nós vamos buscar também o que é renovar. A gente está falando tempo de renovação. Então, na pesquisa, renovar diz fazer ficar ou ficar outra vez como novo, alterar-se para melhor, tornar novo, melhorar, consertar, recomeçar, repetir, substituir por coisa melhor, dar um aspecto de novo a alguma coisa, alguma situação, trazer novamente a lembrança, exercitar de novo. Olha só, está lá no dicionário, né, que a gente pesquisou na língua portuguesa, publicado em 2008. Então, olha só que interessante, renovar, tornar de novo, melhorar. E tempo é mudança. Então, a cada tempo que a gente vai procurando mudar, nós vamos procurar renovar. Então, não só as coisas. E aí nós precisamos refletir. Será que nós estamos renovando só tudo que é material?
E dentro de nós? As nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos. O que nós estamos procurando nesse momento de transição que nós estamos enfrentando aí? Que o mundo, né, nós vamos falar assim, o planeta está enfrentando. A primeira característica daquele que se propõe à renovação é a irrestrita confiança em Deus, que se exterioriza em forma de tranquilidade em relação a todos os acontecimentos existenciais, entregue à diretriz superior e feliz pela oportunidade de elevação espiritual. Então nós estamos num momento, meus irmãos, que nós precisamos reconectar com o universo, com o planeta. O nome quer que você coloque, não importa a sua religião, qual a sua filosofia, qual o segmento, mas todos nós, aqui, vivendo nesse planeta, nós estamos conectados. E não é só a religião que fala a ciência, tanto que nós começamos com essa definição de ciência para entender que tempo, né? Ele faz parte dessa mudança e que renovar são mudanças. A própria ciência coloca. E se a ciência coloca, por que nós temos dificuldade quando é para nos espiritualizar, para interiorizar toda essa mudança, toda essa renovação? Então, aquele que conquista a tranquilidade oriunda da fé religiosa, edificante, saudável, vai viver em harmonia com tudo e com todos, não se alienando na sociedade a pretexto de encontrar a plenitude, tampouco mergulha na efervescência das futilidades sob a justificativa de estar participando da vida mundana. Vive no mundo, mas não é do mundo, perdido nas falsas apresentações. Então, mas poxa, eu tenho a minha vida, eu tenho minha vida social, eu tenho família, sim. Nós vivemos no mundo, mas temos que nos esforçar para não ser do mundo. Não deixar que toda a parte do mundo material, principalmente o negativo, tome conta do nosso ser. Porque a pessoa que se alimenta de tranquilidade é estável e harmoniosa, sempre afável e útil, pois que aprendeu com Jesus a viver solidária com o universo. Então nós vamos aprender, quer a gente aceite ou não. Nós precisamos aprender a viver com essa solidariedade, com essa harmonia, que hoje o mundo clama por isso. Muitas das vezes é frágil na aparência, mas resistente nas ações, perseverante nesses objetivos abraçados. Nunca desiste dos objetivos a que se dedica, mesmo quando tudo aparentemente encontra-se em postura contrária. Então, mesmo que tudo aconteça, mesmo que a gente tenha as dificuldades, né, a gente tem aqui, imagina que ia fazer, eu fiquei assim, gente, mas a gente não existia 23 anos atrás, né? A gente já estava lembrando, era transparência, o papel pardo, abria aqui, aí fica, ai meu Deus, não vai transmitir, né, Maria Lúcia? Maria Lúcia, hoje não tem a letra das músicas. E a gente, peraí, mas nós não nascemos com isso. Isso é apenas um conjunto material para a gente trabalhar. Isso não quer dizer que nós não podemos refletir. Tá? Então é muito importante assim. Lembrando sempre que o solo humano que nós escolhemos para trabalhar, ele não é constituído de pessoas finas e educadas, generosas e compassivas. Aqueles que, ora, estão conosco são fruto azedo das nossas ações no passado. Ninguém se vincula a outrem sem que tenha antes uma razão específica. E aí, ninguém está pensando em casa, né? Na família, nos amigos, na dificuldade, naquele chefe difícil, naquele familiar difícil. Ninguém. Tá? E aí a gente pergunta, nossa, mas aquele que está lá na família é tão difícil, mas será que ele se vinculou a nós? De que forma? O que será também no passado, que também nós também ficamos ali azedando a vida daquele indivíduo? A gente vai usar palavras assim mais suaves. Então nada, não existe o acaso, como a Maria falou na página. Joana de Ângelo, o espírito Joana de Ângelo, pela psicografia de Divaldo Franco, no último livro, O Mundo Regenerado, nos diz: não te equivoques, faz o melhor na tua jornada e realiza-o com o coração transbordante de amor. A humanidade necessita mais do silêncio que ajuda, ao invés da censura que revela. Então nós estamos vivendo um momento que nós precisamos às vezes silenciar
nas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas colocações, serenar nosso coração. É esse exercício que a humanidade hoje está pedindo. Encontrou em Jesus a segurança que antes lhe faltava e por isso mesmo reconhece que esse é o seu momento de renovação interior e de aquisição da felicidade real. Tudo no universo é movimento que se transforma em ritmo e beleza. O universo é movimento, meus irmãos. Isso a ciência não diz. Ah, mas eu sou ateu, não importa. Mas ele acredita só na ciência. Ótimo. Então, vamos fazer por onde? Porque se o universo é movimento, se ele está em constante renovação, por quê? Nós fazemos parte. Porque às vezes a gente fala assim, o universo está em movimento. Ora, e nós aqui? O que somos? Nós somos a parte desse universo? Nós não fazemos parte desse conjunto? A natureza, tudo que é nos proporcionado pelo Criador, nós fazemos parte. Nós estamos todos interligados. Nós somos essência de uma única energia, que é o Criador maior. E damos o nome de Deus. Que por hora, às vezes, podemos ainda dentro da nossa limitada compreensão não entender. Mas nós estamos interligados nessa energia. Então, o que nós estamos fazendo com o nosso sentimento? Para pensar. Então, meus irmãos, a natureza, ela nos fornece de forma constante excelentes lições. As estações que se sucedem nos falam da obediência às leis previamente estabelecida pela divindade. E realmente, a natureza é uma maravilha. E será que nós estamos contemplando essa natureza? Nós podemos experienciá-la. Aqui nós temos um jardim, né? A nossa casa, por onde nós andamos, por onde nós caminhamos. Ela não está salva, ela segue o seu curso ali. A fauna e a flora que se submetem ao rigor do inverno, que hibernam, parecendo morrer e ressurge ao estoque da primavera, nos leciona a perseverança na luta pela vida. E realmente, já observaram? Às vezes as árvores, né, quando chega, cai todas as folhas, a gente fala, nossa, tá feia, tá seca. Quando chega a primavera, a gente fala, nossa, como é que floriu? Olha só que lição que nós podemos tirar da própria natureza que se renova. Ora, se a natureza se renova, por que nós, dotados da inteligência, desse livre-arbítrio, né, somos co-criadores, não podemos nos renovar? Ah, não, eu nasci. E temos aquele símbolo da Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim. Não importa qual a estação física que nós encontramos, mas o nosso espírito, se compreendemos isso, quando chegamos à casa espírita, ao estudar a doutrina espírita, que somos espírito imortal, então a nossa renovação, nossos sentimentos tem que ser uma luta diária. Deus, Jesus, não pede para ser colaborador no espírito perfeito, porque o Pai compreende o momento nosso de evolução, pelo planeta que nós estamos ainda, em transição. Então nós temos aqueles altos e baixos. Uma hora vamos lá no alto da caverna, outra hora a gente está aqui mais ou menos, outra hora a gente, né, tem aquelas atitudes de angelitude, mas esse é o nosso processo, e aí a gente vai buscando cada vez mais, nos esforçando para melhorar. Entre as aves, e aí a gente foi buscar uma lenda que é muito interessante, isso também está lá na literatura grega, dizem que foi baseada essa história na Fênix, né, que morre e surge da cinza, até porque aí a gente vai buscar a biologia, né, e a história que a gente vai contar, até porque tem professor de biologia aqui, ou de outro, mas tem um doutor aqui, de repente a gente vai falar, não, essa é a natureza, né? Isso mesmo, opa. E aí, a gente foi buscar numa tradição, numa lição especial que é da águia. Essa história já é até conhecida de todo mundo. Ela é a ave que possui a maior legitimidade da espécie. A história fala 70, mas diz a ciência que é uns 30, no máximo 40 anos. Mas aí, como a gente gosta de história, que a gente vai aprendendo, né, Maria Lúcia? Que a Maria Lúcia tem aquele dom da história de encantar a nossa amiga. Mas aqui a gente vai convidar todos, a gente vai viajar nessa pequena lenda, nessa história. E ela diz o seguinte, que ela quando chega aos 40 anos, ela tem que tomar uma série de difíceis decisões na sua vida. Então, olha só,
Né? A lenda conta que quando a águia chega aos 40 anos, ela tem que tomar uma decisão muito difícil. Então vamos no nosso imaginário, se em algum momento da nossa vida nós precisamos tomar algumas decisões difíceis, né, e sérias. Conta-se que aos 40 anos a águia está com as unhas compridas e flexíveis e não consegue mais agarrar suas presas das quais se alimenta. O bico alongado e pontiagudo se curva, apontando contra o peito estão as asas. Está contra o peito. E suas asas estão envelhecidas e pesadas em função da grossura das pernas. Voar, então, muito difícil para ela. Aí a águia, nessa circunstância, só tem duas alternativas: morrer ou enfrentar um dolorido processo de renovação que irá durar 150 dias. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e se recolher em um ninho próximo a um paredão, onde ela não necessite voar. Fiquei pensando, eu fiquei assim com dó dela. Após encontrar esse lugar, a águia começa a bater com o bico em uma parede até conseguir arrancá-lo. Eu já preferia morrer, não imaginei. Tá? Após arrancá-lo, espera nascer um novo bico, com o qual vai depois arrancar suas unhas. Enquanto as novas unhas começam a nascer, ela passa a arrancar as velhas penas. Ah, meu Deus! E só depois de 5 meses sai para o famoso voo de renovação e para viver mais 30 anos. Triste, né? Imagina, 150 dias. Aí eu pergunto, amigos, em nossa vida também necessitamos de processos de renovação que, de um modo geral, são dolorosos. Vocês concordam? Às vezes, há momentos na nossa vida, para alguns processos, que eles são dolorosos. Para se conseguir alçar o voo da vitória, nós devemos desprender, muitas das vezes, de costumes, que é difícil, de crenças, de tradições, de vícios que nos mantêm presos ao chão da ignorância. Então, esse processo, quando a gente diz de renovação, porque é muito difícil. Porque nós precisamos olhar para dentro de nós e dizer, não, mas eu não consigo me desprender disso. Às vezes a gente não consegue jogar um objeto. Não. Nós mulheres, então, vou guardar essa roupa, porque ali, quando eu perder uns quilinhos, passa 10, 15. Não, mas espera aí. E aí a gente sempre está dando uma justificativa. Nós estamos falando assim de uma forma leve, de brincadeira, mas em muitas questões da nossa vida nós temos dificuldade de deixar, entendeu? De nos libertar, porque é doloroso. Por que ele é doloroso? Porque quando nós olhamos para dentro de nós, nós percebemos, não, realmente eu tenho esse defeito. E quem é que olha para dentro de si para olhar que tem um defeito que está muito difícil e não consegue? Nós olhamos do outro, mas em nós ainda nós temos dificuldade de olhar para o nosso espelho, que é o nosso interior. Então é um processo, meus irmãos, doloroso, porque demanda esforço e vontade, porque é um processo de incubação. É aquele momento. Então essa história, essa lenda da águia, que ela fica 150 dias, esse processo de incubação já é comum. Alguém já falou assim, não, eu preciso me recolher, eu preciso dar um tempo para mim. É o nosso processo que a gente para, que a gente reflete. Eu, claro, escolheria uma praia bem tranquila, né? Cada um vai escolher alguma coisa. Mas, assim, de uma forma, são aqueles momentos que a gente precisa se recolher. Porque é preciso se sentir insatisfeito consigo mesmo e desejar crescer um pouco mais. É quando nós começamos a nos sentir incomodados com aquilo que nós sentimos, pensamos aquilo que está nos incomodando. A gente se sente desconfortável. Sentir-se incompleto com um livro só, com um pensamento apenas ou com uma visão somente. Então é necessário pensar além das ideias comuns e acreditar que se pode mudar, não importando se nos encontramos nos auros dias da juventude, nos vibrantes dias da madureza ou na esteira da velhice. Então não importa, não existe isso. Sempre é tempo de atender aos apelos do progresso, aprender a melhorar-se. E o Espírito Joana de Ângelo nos diz,
tudo quanto adias, mais difícil torna-se. Tornar o fácil difícil é dificultado, mas fazer que o difícil seja ainda mais difícil é torná-lo quase irrealizável. Olha só que interessante, gente. Então, tudo mais que a gente adia vai ficando mais difícil. E se a gente está com uma coisa difícil, deixa claro aqui, vai ficando mais difícil. Você pega aquilo e fala que não pode, vai ficar impossível de realizar. Olha só que interessante esse chamado de Joana de Anjos para a nossa renovação. Porque é necessário, meus irmãos, refletir, trabalhar, estar sempre pronto para aprender e reaprender, não se permitindo jamais o comodismo. Enquanto você dispõe do corpo físico e das horas terrenas, não vamos nos acomodar e nem negligenciar conosco mesmo. Porque nós precisamos cultivar a nossa inteligência, mas não perdendo de vista jamais uma boa leitura. Não se sentir sábio porque sabe mais do que os que rodeiam, mas buscar a sabedoria. Não se permitir sentir bem sem esforçar-se por desenvolver nas áreas do bem e do serviço ao próximo. Não se permita ser surpreendido a dormir, enquanto é tempo de crescer, progredir e desejar alcançar os astros brilhantes que nos extasiam nas noites claras. Porque senão a gente fala, agora só quero ficar lá, fazer mais nada, né? Então, meus irmãos, isso são alertas, né? Que o escritor, o espírita José Raul Teixeira nos traz através de mensagens de vários espíritos que foi publicado na redação espírita. Então, aqui ainda diz assim: toda vez que te equivocares, sorri e repete a experiência. A aprendizagem exige repetição a fim de fixar-se na nossa mente. Então, tudo que a gente aprende na escola não é assim? O professor passa lá uma atividade, o que ele faz? Tarefinha de casa, para a gente repetir. Às vezes o mesmo exercício. Faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Para nós que estamos nesse planeta, qual é a nossa repetição? As oportunidades de várias vidas, e a reencarnação. Então, tive ontem, estou hoje, e vamos trabalhar para que possamos estar na próxima, em outro momento, mais renovado. Ninguém alcança a realização plena sem experienciar o autoencontro. A luta íntima é uma constante naquele que se dá conta da imortalidade e descobriu que a sucessão dos acontecimentos leva inevitavelmente à autoconsciência. Então, cada vez que vamos buscando, mais a nossa mente vai ficando desperta. Durante a trajetória de Jesus em nosso órgão planetário, nós tivemos a oportunidade histórica de consolidar a segunda revelação dos preceitos divinos na rotina dos dias terrenos à época. Jesus, o modelo e guia da humanidade, o farol de condução de nossas vidas, o que ele fez? Ele ensinou, ele exemplificou, Jesus acolheu, Jesus curou, ele amou, ele consolou os corações que dele se aproximaram em plena luz do dia, às margens, meus irmãos, daquele Tiberíades, do lago ali, e à sombra da noite, muitas das vezes, abrigado lá na casa de Simão Pedro, né? Que eles eram muitos amigos, então dentro da família ali dele, um dos apóstolos, Jesus ali ficava ali, perguntava com os outros apóstolos, amigos, em busca de algo que mais completasse e norteasse as suas vidas. Em todos os momentos, Jesus, na sua caminhada, procurava exemplificar. Por que a gente fala das parábolas que conta sobre situações que eram as parábolas, as situações, como nós estamos aqui? Acontecia uma situação, Jesus aproveitava aquela situação e dava um exemplo. E que se a gente observar, em cada uma delas, são atualíssimas. Todas elas são bem atuais. É aquela do filho pródigo, é aquela do filho que retorna, daquele que busca a cura do corpo físico, daquele que está passando por um processo espiritual, mental, que chegava a ter Jesus, que lá está lá na Bíblia, Jesus expulsava os demônios. E hoje a gente pode mudar a palavra por uma ansiedade, uma depressão, algumas coisas, e nós buscamos consolo nas instituições religiosas, numa palavra de consolo, de amiga. No está atual, não está as mensagens de Jesus.
Mas foi na planície da Galiléia que ele pregou a mais bela sequência de orientações que são as bem-aventuranças, que é um roteiro seguro de alcançar a busca de si mesmo de acordo com as leis divinas que já cruzaram pela terra desde tempos imemoriais. E essas bem-aventuranças, a gente vê, observa que o próprio Mahatma Gandhi, lá da Índia, tá, que não tinha esse ensinamento, que a gente sabe, né, que era o ensinamento lá da Índia, dos budistas, aquelas coisas todas, ele dizia que se tudo se perdesse, todo o Evangelho de Jesus, tudo se perdesse e ficasse só as bem-aventuranças, nós já teríamos um código moral para modificar essa renovação. Olha só que interessante. E ali o mestre diz, porque ele diz, os humildes alcançarão o céu, os que choram serão consolados, os mansos herdarão a terra. Quem são os mansos? São aqueles de coração renovado, nas atitudes, no pensamento, a terra, né? Nosso planeta aqui. Então quem vai herdar? Os que têm fome e sede de justiça serão fartos, os misericordiosos alcançarão misericórdia, os limpos de coração verão a Deus, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Nós estamos passando por um momento de regeneração que nós precisamos de indivíduos pacificadores. O que nós falamos na mensagem inicial, que a Joana de Ângeles colocou, que se nesse instante, nesse momento da nossa vida, se eu não posso falar, mas o meu silêncio posso falar. A minha mente, o meu pensamento, eu estou ali num turbilhinho, seja no lar, seja no trabalho, seja no trânsito. Como que eu posso pacificar? Eu posso pacificar com o meu pensamento, com as boas vibrações. Os perseguidos por causa da justiça obterão o reino dos céus e terão um galardão nos céus. Aqueles que forem injuriados e perseguidos por serem fiéis a Jesus. Isso está no Evangelho de Mateus, meus irmãos, no capítulo 5, que vai do versículo 3 a 11. Tá? Quem tiver a Bíblia em casa pode buscar, às vezes dá diferente, né? A gente estuda através da Bíblia de Jerusalém, então lá, mas geralmente o capítulo está correto, lá tem todo esse contexto das bem-aventuranças e tantos outros. Se a gente ler, olha só, quando a gente fala perseguidos, que fiéis a Jesus, o que é fiéis a Jesus? É o que eu escolhi. Eu escolhi estar nesse bem caminho. Por que ser fiel a Jesus? Eu estar no bom proceder, né? Eu não ir o que a massa coloca. Isso nós falamos, não importa, seja para os jovens que estão, né, vamos dizer assim, na matéria presente, os maduros, né? A gente está na fase agora adulta, né? Não tem nem terceiro, estou gostando de ver isso aí que a ciência está falando, né, Ari? Nós estamos ainda adultos, nós estamos em terceira idade. Mas assim, a gente vai falando porque o espírito tem que renovar. Olha só que interessante. Então a palavra bem-aventurança é interessante, é uma palavra derivada do grego antigo, que quer dizer transparecer. Portanto, a proposta de Jesus não é inação, não é ficar ali parado na inércia, não é isso. Por isso, o que a gente já colocou, que isso não existe no universo. Nós vamos falando que a ciência define que o universo está em constante movimento, tá? No Evangelho de Mateus significa retidão de alguém em marcha, e em direção ao reino de Deus, que proporciona alegria e felicidade. Então, nos dias atuais, se a gente vai falar nas bem-aventuranças, que é colocar em marcha, a gente diz assim, bem-aventurado é se colocar em marcha, isto é, em movimento de transformação, porque o movimento é a lei do universo, tudo se movimenta. Então, essas bem-aventuranças é isso, é colocar em marcha, colocar tudo que existe dentro de nós em movimento para a transformação. E quando nós colocamos em marcha, nós buscamos uma vida com retidão. A alegria, a felicidade que nós sentimos é consequência desse estado interior. Tá? Quantas situações nós vivemos e a gente se sente em plenitude? E a gente fala, hoje eu já em outros tempos, deixa passar, né? É comum as pessoas dizerem, está ficando bobo, você é bobo, né? Porque hoje é sinônimo de você ser tranquilo, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que controla seus impulsos, né? Virou, né? Ele é bobinho. Não. É que nós estamos no movimento de modificar nossos sentimentos internos, nosso pensamento, nossa maneira de pensar.
Então, meus irmãos, o mundo não seria mais o mesmo após o Sermão do Monte. As orientações ali estavam dadas para que os homens de todos os tempos pudessem fazer dela um abecedário em suas vidas. Ali estava o roteiro da caminhada para dentro de si, um mergulho interior, para que no momento que estivéssemos frente a frente conosco mesmos, pudéssemos caminhar a passos seguros. Mas ao observarmos atentamente essa narrativa de Mateus acerca do Sermão do Monte, ao passar dos séculos, nós vemos ainda que ainda estamos caminhando desordenadamente, apesar de todas essas orientações. Nós buscamos por caminhos e rotas seguros, mas ainda tropeçamos pelos caminhos tortos na estrada interna de nós mesmos. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, que fala de bem-aventurados que são misericordiosos, que é o item 16, ele fala nesse capítulo, esse item 16 vai falar da indulgência, que ele vai discorrer sobre a misericórdia. Ele nos chama a atenção para uma das falhas que nós, moradores dessa casa planetária, mais temos dificuldade de conciliar e corrigir no dia a dia: o julgamento e a dificuldade de sermos indulgentes para com as faltas alheias e muitas vezes com as nossas próprias faltas. Às vezes somos juízes muito duros. Ele fala sobre isso nessa parte. E aí, nessa mensagem, passada pelo Espírito José, o Espírito Protetor, em 1863, que foi publicado, diz assim: sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência atrai, reergue, acalma, enquanto o rigor afasta, desencoraja e irrita. E aí a doutrina espírita revive esse cristianismo em toda a sua intensidade. Nos oferece os recursos preciosos para a luta constante na superação de nossos obstáculos interiores, com visto que a renovação espiritual. Por isso que nós fazemos um convite a todos que estão aqui presentes: venham estudar a doutrina espírita. Nós oferecemos, a casa oferece um estudo todas as terças-feiras, às 20 horas, que a gente chama de ESD, que na realidade, o que fala é de estudo sistematizado da doutrina espírita. Por que é sistematizado? Porque a gente encontra uma vez por semana, um determinado período, para ir em grupo, né, nos fortalecermos, trocarmos ideias e aprender essa doutrina maravilhosa, com uma fé raciocinada e trabalhar na seara do Senhor. E aí, nessa renovação espiritual, nós vamos aprender que viver o bem, renunciando às tendências infelizes do passado, eis a senda da renovação espiritual que nos compete atingir. Quando Jesus nos diz que não se põe remendo de pano novo em vestido velho, nos alerta que o cristão não pode se acomodar com meios termos ou se volta na luta permanente para superar as suas inferioridades, ou continuará apenas condicionando aos bons propósitos, deixando que valiosas oportunidades de renovação se percam. Então é um convite, né? Esse convite que nós fazemos, Jesus está chamando, nós todos aqui recebemos esse convite, seja quem está presente fisicamente, quem também está presente online, que está fisicamente no seu lar, nos seus lares, nas instituições espíritas, né? Junto ali com seus amigos, ouvindo e refletindo a mensagem. Frente ao Evangelho e à doutrina espírita, busquemos, pois, substituir o homem velho de ontem pelo cristão renovado de hoje, para que o bem e o amor se instalem definitivo na Terra pela renovação espiritual da humanidade. Porque é isso, meus irmãos, que nós buscamos. É esse momento, que é o momento de resgate e de renovação. Porque enquanto na escola somos chamados ao exercício das lições, ante a lei do renascimento, surpreenderás no mundo dificuldades e lutas. São os espinhos e tentações que temos na nossa caminhada. Reencontraremos afetos que a união de milênios tornou inesquecíveis, mas igualmente reitearão contigo velhos adversários, não mais armados pelos instrumentos do ódio aberto, e sim trajados noutra roupagem física, devidamente acolhidos à tua convivência.
Então a gente vai receber. Então é esse momento. E a gente vai perceber pouco a pouco, segundo esses princípios de causa e efeito, que as mãos que outrora apedrejam são aquelas mesmas que ensinaste a ferir o próximo. Em outras eras, quando, no clarão da verdade, que te havia iluminado o discernimento, e reconhecerá nos lábios que te envenenam com apontamentos caluniosos, aqueles mesmos que adestrastes na injustiça entre as sendas dos passados, a fim de te auxiliarem no louvor à condenação. Então nós estamos num conjunto, meus irmãos, para desenvolver esse amor. E esse amor se inicia no seio de família. Entre os amigos, vai ampliando, no trabalho e tudo assim. Então todos aqueles que vão cruzando o nosso caminho, ora, trazendo dificuldade, é para a gente aprender a harmonizar. Porque se existe desarmonia, se existe guerra, se existe ainda conflitos de ideias, onde irmãos e família brigam, ficam de mal, por escolha, por preferência, porque a gente não compreendeu o Evangelho de Jesus. E nós estamos aqui para criar esse amor aqui entre nós. Ergue-te hoje sobre a estima dos corações com as quais te harmonizaste, pelo dever nobremente cumprido. Entretanto, sofre o retorno das crueldades que te caracterizam em outras épocas, por intermédio das ciladas e injúrias que te espezinham o coração. Então a gente vai ter muitas das coisas, dores no nosso coração. Vão tocar o nosso coração, a gente vai se sentir magoado, triste, ferido. Mas é o momento de harmonizarmos. Porém, o apelo do amor a que somos convocados dia por dia e dissolve na fonte viva da compaixão o fel da revolta e a nuvem do mal. Aceita no educandário da reencarnação a trilha de acesso a teu próprio ajustamento com a vida, amando, entendendo e servindo sempre. Então, se alguém te injuria, abençoa e ama ainda. Então, se a gente sofre alguma injúria, vamos amar, vamos abençoar. Sabemos que é difícil. A gente consegue? Nem sempre. Mas se a gente já consegue não revidar, calar no momento de uma injúria, de uma ofensa, nós já estamos conseguindo dar esse primeiro passo para aprender a amar. Porque nós estamos na escola, né? E como nós falamos, precisamos ser misericordiosos conosco mesmos. Porque seja qual o problema, nunca lhes conferirá a solução justa se não te dispuser a amar e abençoar. Porque hoje, meus irmãos, é o tempo de nós. É esse tempo que nós estamos falando. Você diz que não tem dinheiro para socorrer aos necessitados, mas dispõe de tempo para auxiliar de algum modo. Você diz que não possui elementos para clarear o caminho dos que jazem no erro, mas dispõe de tempo a fim de articular algumas palavras, a benefício dos que se demoram na ignorância. Então, quando a gente coloca uma palavra para auxiliar o irmão, muitas das vezes a gente está preocupado com o que ele vai fazer com a palavra. Não é essa a nossa função. O que Jesus, quando dava um conselho, orientava e curava? Ele ia lá tomar conta? Não. Ele só muitas das vezes dizia, vai e não peque mais. Mas ele nunca ia lá. Será que fulano está pecando? Já errou? Será que ele recaiu no erro? Porque aí já é como indivíduo. Você afirma que lhe falta competência diante das tribunas edificantes, mas dispõe de tempo para essa ou aquela frase de esperança e consolo. Eu não tenho tempo, eu não consigo, mas a casa espírita tem trabalho para todos. Mas eu posso ir lá, eu posso fazer um atendimento, eu posso dar uma palavra, eu posso dar um sorriso, eu preciso ficar na recepção, eu preciso ajudar numa situação. Eu tenho um tempinho, uma horinha, uma vez por semana, uma vez por mês. O que eu posso auxiliar para ajudar os irmãos? Você afirma que não retém bastante saúde para alentar essa ou aquela tarefa no bem aos outros, mas dispõe de tempo que lhe faculta oferta vigária de gentileza no para os semelhantes. Eu não tenho saúde, mas eu tenho um sorriso. Eu posso dar um sorriso. Não? São aquela gentileza, tinha até o gentileza, né? Ali que falava, né? Um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu entro no elevador. Por que não tem que estar sempre sisudo? Né? Por que eu não posso suavizar através do seu uso? A gente não sabe qual é a dor do outro. Eu não sei o que passa no íntimo. Você sabe o que está dentro de mim agora, no momento? Alguém sabe? Não. Mas
né? Nossa, fulano chegou triste, não falou comigo, mas o que ele está passando? Mas eu dou um sorriso. E aí, tudo bem? Já, né? Dá um sorriso, já suaviza, já ajudou, pronto, não precisa de mais nada. Porque é o momento da renovação íntima. Não há facilitários para a vida interior. Se tem sede de paz, renova-te, lida e serve. A semente enterrada sofre para ser plantada. O aço chega a ser aço num calor de alto nível. Suporta sem queixumes a dor que te aprimora, e acharás em ti mesma a tua própria luz. Palavras do Espírito Emmanuel, que falou na mensagem do início. Renovemos no dia a dia. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, isso já quem falava também em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quem nos traz essa mensagem é o apóstolo Paulo de Tarso, que escreve a comunidade lá de Romanos. Transformai-vos pela renovação de vossa mente. Já naquela época, depois de Cristo, mais ou menos nos anos 50, olha só, ainda na carta que ele escreve a Romanos, que está lá no capítulo 15, versículo 13, diz: que Deus da esperança vos comune de toda alegria e paz em vossa fé, a fim de que pela ação do Espírito Santo a vossa esperança transborde. Gente, que lindo! Paulo de Tarso já nos traz essa mensagem de renovação. Uma carta que ele escreve à comunidade de Coríntios, porque as cartas que ele escrevia era para poder dar esperança, renovação, para continuar, para ser firme. E se hoje nós temos esse Evangelho de Jesus, se nós estamos dando o Evangelho, temos a Bíblia, as várias religiões, se estamos aqui reunidos, devemos a esse grande apóstolo Paulo de Tarso. E é atualíssima, olha só, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, eis que se fez realidade nova. Então ele está escrevendo, olha só, meus irmãos, passaram as coisas antigas, quer dizer, as coisas difíceis. Tudo aquilo, né, que você passou. Agora são as coisas novas. É a mensagem de Jesus que vem falar do amor. Ainda uma carta que ele escreve a essa comunidade de Efésios, no capítulo 1, versículo 12, que era uma comunidade que ali, eles até diziam Efésios dos pagãos, porque foi uma época da invasão, né, pelo rei da Síria, aquela coisa toda, a gente não vai entrar a história, mas busca lá ali através que tiver a Bíblia em casa, ou busca aí, né, nos canais, e que estava se perdendo, né, naquelas, ele vai chamar essa comunidade quando ele diz que ele ilumine os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança que o seu chamado encerra, qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos. Olha só, a mensagem que Paulo escreve. Qual é a mensagem? Que ilumine os seus corações. Então, que renove de esperança. Então, meus irmãos, renovemos-nos por dentro, porque é preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força de nosso trabalho e de nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor, sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que nossa visão espiritual seja acrescentada. Então, em momento algum, Jesus e os bons espíritos falaram que iam tirar a nossa dor. Seja ela dor moral, seja ela dor do nosso sentimento, né? A dor física vai amenizar, mas Deus é tão misericordioso que coloca a ciência, coloca os médicos aí para dar um ajuste, dar uma arrumadinha aqui, né? Vamos dar uma arrumada ali na matéria para o indivíduo melhorar. Mas eles vão dar sim apoio de todos os amigos espirituais para nos dar força para a gente enfrentar. Porque quando estamos mergulhados no problema e mexendo aquele caldeirão e fervilhando, a gente fala, está difícil, está difícil, está difícil. Mas quando de repente nós conseguimos elevar nossos olhos, levar os olhos no sentido não é de olhar, mas aquele olhar mental, espiritual, para o universo, para dizer, olhe por mim. Eu adoro chegar na janela, fazer até tudo de estrela, mas se tiver estrela e lua, eu fico apaixonada. Aí eu já converso com ela como se ela estivesse conversando comigo. Olha para mim,
Né? Aí, de repente, você não sabe por que aquele problema, às vezes ele continua ali, mas você consegue contornar, você consegue resolver e fala assim, nossa, fiquei tanto tempo e não sabia que era isso. Sabia sim, já estavam lá falando, às vezes há minutos, segundos, dias, horas, anos, falando. Né? E a gente, de repente, acha aquela solução para não acabar com o problema, mas para resolver e amenizar aquela situação. Então, é essa conexão. Então, nós precisamos disso. Porque lá no livro dos Espíritos, é muito interessante, na questão 918, Kardec pergunta aos Espíritos, por que disso se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? E os Espíritos responderam, o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então nós vamos compreender, isso está lá no capítulo 12 da terceira parte do livro dos Espíritos. Então de que a gente compreende a vida espiritual? Nós compreendemos que estamos conectados com esse universo em movimento. Que o que eu penso aqui mexe quem está lá. Em outro mundo, no Japão, no país, o que eu penso, o que eu jogo, o que eu falo, né? Vento leva, né? É assim que nós falamos. Ainda mais adiante, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, codificador da doutrina espírita, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Uma frase simples. Um sábio da antiguidade, Bono disse, conhece-te a ti mesmo. E esse sábio, que leu lá em Delfo, né? A gente fala que é só para resumir, mas aí a gente não vai entrar na história, e aí a curiosidade vamos deixar para todo mundo em casa estudar e pesquisar, ou melhor ainda, vir estudar na terça-feira, né? Que é a nossa amiga Maria Lúcia, Valdir e Gabriel estão aqui dinamizando o estudo dessa doutrina maravilhosa, e aí a gente vai debater, né, Maria Lúcia, sobre essa passagem. Um convite aí para todos aí, tá? E começa semana que vem, né, Maria Lúcia? Terça-feira, 21, tá? Todos estão convidados aí para vir estudar aqui, fazer parte aí desse grupo que é muito gostoso. E aí, finalizando essa questão, Santo Agostinho diz assim, a gente tirou uma parte, mas eu falei, gente, isso aqui vale a pena a gente tirar essa cópia, né? Porque a gente hoje fala cópia, né? Vamos lá para justificar e pôr na cabeceira. Mas a gente tirou uma parte principal. Examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Olha que lindo, aí fiquei feliz. Já perceberam que esses irmãos nossos que já fizeram a sua caminhada, ninguém diz assim, ó, a consciência está pesada? Tem isso e isso não. Olha só, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. E como que nós curamos esse mal dentro de nós? Através da renovação. Desse tempo que o universo tem nos proporcionado. E aí, mais adiante, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item que fala, sede perfeitos, está lá o homem de bem. O que é o homem de bem hoje? O que é ser um homem de bem? Vamos ver se vocês concordam ou discordam. Lá nós tiramos essa parte que diz assim, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, sua maior pureza. Olha só, a doutrina espírita revivendo as bem-aventuranças. Quando interroga sua consciência a respeito de seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou conscientemente uma oportunidade de ser útil, se alguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez ao outro tudo o que queria que se fizesse por ele. Olha só, que lindo! E aí a gente, Joana Diante, nos completa. O sentido da vida é a conquista de si mesmo. A satisfação íntima independe dos caprichos exteriores e resulta da lucidez acerca de tudo quanto a vida colocou em teu caminho para a tua evolução. Olha só. Então é a renovação, meus irmãos, pelo amor. Porque na condição de aprendiz da vida, não descure o cumprimento
o compromisso de renovação a que te vinculas. Não descuide disso daí. Não vamos descuidar desse tempo. O que a gente vai precisar entender muitas das vezes daqui, que nesse momento, se a gente consegue colocar, a gente precisa compreender aqui, fazer uma análise honesta a respeito das nossas aquisições interiores e penetrar com calma e lucidez. Anotar as dificuldades que assinalam hoje, confrontando-as com as do passado, de modo a poderes realizar uma honesta avaliação do nosso comportamento. Mas não é passado de vida passada, dessa vida mesmo. Vamos analisar o que a gente precisa para que a gente possa avançar na mudança de comportamento e de renovação. É certo que nem tudo são ou serão sempre alegrias. Por isso mesmo, deves acostumar-te a uma psicosfera de paz com emoções descontraídas, mediante as quais adquirirás resistência para os instantes mais severos, que saberás superar ou os farás passar com rapidez, sem deixar-te moça no sentimento nem mágoa no coração. Então nós precisamos renovar para que não fique nenhum sentimento ruim, porque precisa fluir de bênçãos para que possa chegar dentro de nós, porque Deus vive em ti e espera por tuas decisões. É Joana de Ângeles que nos fala sobre isso. E aí eu vou pedir nosso amigo, pode desligar aqui, bem suave, suave, bem suavezinho, se der, que a gente vai estar fechando e a gente pede, né, que depois o grupo vai cantar aqui para nós. A gente vai falar aqui, porque o Espírito Emmanuel nos diz: cuida, pois, de fazer sem delonga, quanto deve ser feito em benefício de tua própria felicidade, porque o amanhã será muito agradável e benéfico somente para quem trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que aperfeiçoa valorosamente nas abençoadas horas de hoje. Ele andou pelos caminhos terrenos, desprovido de qualquer apego, consideração ou aplausos. Ensinou a excelência da mensagem do amor em sua grandeza superlativa e, ao mesmo tempo, percorreu os caminhos, desacompanhado de seus pais ou parentes, solicitando, todavia, a presença espontânea de amigos amorosos que lhe absorveram as lições inesquecíveis. Não tinha sequer onde reclinar a cabeça. Despojado de qualquer bem material, nunca tomava decisões precipitadas, em face de atitudes positivas ou negativas que aconteciam em seu redor, mas sempre reflexionava com sua estrutura divina, pois tinha plena consciência de sua missão terrena em favor da educação de uma humanidade ignorante e sofredora. Ele afirmava que todos deveriam ser vistos como irmãos ou amigos, porque sabia que, em potencial, poderiam vir a ser pais, filhos, cônjuges ou irmãos, visto que é da lei universal a reencarnação e a caminhada a um só rebanho e a um só pastor. Independente de tudo e de todos, conhecia a estrada a ser percorrida, pois estava seguro de si mesmo. Dessa forma, fez sua trajetória livre de convenções e padrões pré-estabelecidos, não aceitando preconceitos de qualquer matiz, porquanto sabia transitar com grandeza e dignidade pelos caminhos do mundo. Criatura magnífica, retinha na mente poderes que lhe permitiam manipular desde a intimidade da matéria até as essências mais sutis da alma humana. Homem generoso, sempre voltado à natureza, com a qual se entregava em plenitude. Amava os lírios do campo, os pássaros dos céus, os montes arborizados, as brisas da manhã, as águas dos lagos, os trigais e a própria natureza divina que existe em tudo e em todos.
Ele exemplificou as belezas naturais terrenas, comparando-as com as do reino dos céus, fazendo dessa forma um elo divino, isto é, uma ligação de amor entre os céus e a terra. Ensinou-nos a respeitar inicialmente as coisas da terra, para que pudéssemos, então, amar as coisas da vida maior. Aparentemente fracassado na cruz, mostrou-nos, logo após que venceu o mundo em todos os aspectos. Jesus podia ver com absoluta facilidade por trás das cortinas do teatro da vida humana e tinha a nítida percepção das intenções mais secretas. Os seres humanos, para Jesus, eram verdadeiros livros abertos. Seu olhar penetrava o âmago das almas, onde conseguia alcançar seus pontos fracos. Não sufocava com a força de sua personalidade aqueles que o procuravam. Ao contrário, afirmava: tudo depende de ti, ou mesmo a tua fé te curou. Em outras ocasiões, aconselhava-os: vai e não peques mais, convidando-os para uma vida autêntica e oferecendo apoio e incentivo para construírem a casa sobre a rocha. Foi mestre por excelência, porque se manteve longe dos excessos dos relacionamentos, do excesso de convites que promove desmentido envolvimento pessoal, dificultando a ajuda real, e do excesso de indiferença, que provoca falta de compaixão e posicionamento frio. Preceptor das almas, levou-nos à reflexão íntima, ou melhor, à interiorização de nós mesmos, quando assegurou, eu estou no Pai e o Pai está em mim, formalizando assim a necessidade do nosso autoconhecimento como base vital para alcançarmos o reino dos céus. Sigamos Jesus. Ele é a luz do mundo, o sol fulgurante que aquece as almas do frio interior, da desilusão e da desesperança. Busquemos Jesus agora e sempre, porque só assim, meus irmãos, estaremos caminhando ao encontro da paz tão almejada para um mundo regenerado e renovado. Pelo Espírito Francisco Santo, o Neto Hamed. Que Jesus nos abençoe a todos. Fique com Deus. Que a espiritualidade abençoe a todos vocês. Beija-flor num jardim azul, um gesto de amor, se juntam pra cantar, se juntam pra cantar. O lírio beija-flor são vozes que despertam o amor que está em mim e em você também, e em você também. Músicas do bem com jeito de oração pra desacelerar a alma e o coração, a alma e o coração. O lírio beija-flor são como a luz do dia que vem com alegria pra vida melhorar, pra vida
é para você. Paz e Nós queremos então agradecer por esse momento, né? Por essa bênção que nós recebemos aí através do estudo da noite de hoje, nos convidando à reflexão, né? Deixando com essa música maravilhosa, né? Beija-flor, essa música tem um significado muito profundo, né? Mas nós agradecemos então a espiritualidade amiga, a todos os companheiros que aqui estão conosco nesse momento. E lembrando esse panfletozinho que a Lúcia, né, confeccionou, os horários das atividades, então, nas cadeiras tem, né, e aqueles que não conseguiram pegar nas cadeiras, lá na recepção tem também, né? Não vamos estar repetindo aqui, porque nós temos, né, a disciplina do nosso horário, né, e aí nós vamos ainda ter o nosso passe hoje, né? Passe individual. Então, nós vamos só agradecer a espiritualidade amiga, aproveitando também para fazer um agradecimento por todos aqueles que participaram conosco, né, no trabalho material dessa reconstrução, né? Não vou entrar em detalhes, mas agradecimento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga. Nós tivemos aí, né, 2 meses, mais um pouquinho, para realizar este feito. Tivemos, né, muita ajuda espiritual. Tivemos também, como todo trabalho, né, material, existem dificuldades, né, e muitas vezes momentos que vêm para nos atrapalhar. Mas com certeza a paz interior, a força da fé, nos trouxe esse maravilhoso resultado. Como Lúcia bem colocou aqui, né, nessa renovação interior, desde a página que foi lida, já vem trazendo isso, para que a gente, né, se esforce o máximo que nós pudermos no nosso eu interior. Por quê? Porque isso é que faz parte das boas coisas da vida, né, essa reflexão. Então, com certeza, nós conseguimos sim, porque muitos irmãos, além da espiritualidade, né, também material, nos ajudaram, e por isso nós estamos com esse resultado momentaneamente aí que vocês estão percebendo. Então nós somos muito agradecidos a Deus e a cada um daqueles que participou conosco, nos ajudou nessa luta braçal, né? Mas valeu a pena e sempre vale a pena, né? Sempre vale a pena. Então, vamos fechar com a oração do Pai Nosso e logo em seguida, então, convidamos, né, os passistas, os trabalhadores passistas para que se direcionem, né, à sala mediúnica, para que a gente possa estar lá trabalhando o passe hoje, né, individual. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos. Que assim seja, que nós possamos nos sentirmos confortados. Quando nós adentramos, né, numa casa espírita, nós já estamos recebendo, mas ainda assim nós vamos estar praticando, né, o trabalho do passe. Tá bom, gente? E também, né, nós queremos agradecer desde já a presença do nosso irmão, né, o senhor Armando, que aqui está, e ele, né, está fazendo parte aqui do nosso grupo musical, né, que está aí nos dando uma ajuda aí também, né, então nós agradecemos, tá bom? Muito obrigada a todos, tenham uma excelente noite. Só vou passar um negocinho aqui, gente. Quem quiser marcar atendimento fraterno, será lá na recepção, um caderninho lá,
nós temos 3 atendentes, né, a partir de hoje. Então, lá está o horário. Às quintas-feiras, né? Aliás, lá não tem horário, mas às quintas-feiras nós faremos atendimento fraterno. São 3 atendentes, tá? E o horário é das 15 às 17h30. Então, né, nesse horário aí nós podemos atender 3 pessoas, porque temos 3 atendentes, tá bom? Nós não vamos especificar agora quem são os atendentes, né? Mas é só você escolher um horário lá que possa, tá? A gente vai estar atendendo. Então, boa noite, amigos. Acho que sim.